partir de agora, você ouve o podcast semanal Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raimann, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Olá, amigo ouvinte, paz e bem, aqui quem vos fala é o professor Raimann. Estamos começando mais um podcast semanal Cooperadores da Verdade, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Aqui se fala a verdade, custe o que custar, doa a quem doer. Tudo bem, Carol? Tudo ótimo, graças a Deus, salve Maria. E o cooperador de hoje, que temos a graça de receber para o nosso encontro mensal aqui nos estúdios Joseph Ratzinger, é meu afilhado querido, meu amigo, Peter Martins. Tudo bem, Peter? Tudo bem, padrinho, Carol, olá, cooperadores. Minha primeira participação aqui já esse ano, né? E Deus abençoe, né, o nosso apostolado para esse ano todo, os nossos ouvintes que sejam abençoados também, e vamos lá cooperar com a verdade. Vamos lá. E em nosso momento de oração de hoje, além de todas as intenções que estão em nossos corações, nós queremos rezar por todas aquelas pessoas que nos ajudam com doações, os sócios do Clube do Ouvinte, os nossos parceiros das rádios que nos retransmitem, os nossos patrocinadores e os nossos ouvintes, né? Todos que nos acompanham no nosso site ou nos seguem nas redes sociais. E estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai a Deus as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimittis nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amém. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar, que ser consolado. Compreender, que ser compreendido. Amar, que ser amado. Pois é dando que se recebe. Perdoando, que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. E continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E nós queremos lembrar que esse programa é transmitido atualmente por 11 rádios. E hoje o abraço especial vai para a Rádio Missionária na Fé, de Jaguarari, Bahia. Ô pessoal da Bahia, terra da felicidade. Abraço ao amigo Padre Zacarias e todos os ouvintes da Rádio Missionária na Fé. E no quadro A Vida dos Santos, nós estamos estudando a vida dos papas que foram canonizados. São os Santos Papas. Nós temos o costume de chamar o Papa de Santo Padre, não é mesmo? Mas isso não significa que ele seja santo. Na história da Igreja já tivemos 265 papas. Francisco é o Papa de número 266, mas nem a metade deles foi considerado santo. Aliás, alguns mesmo, muito pelo contrário, né? E no último programa nós falamos de São Fabiano. A vida dos santos. Peter, quem foi o Santo Papa escolhido para o programa de hoje? Carol, o Santo Papa escolhido foi São Cornélio. Conta para o povo então, Carol, um pouquinho sobre a vida de São Cornélio. O pontificado de São Cornélio teve início somente no ano de 251. 1 ano e 4 meses antes, o Papa São Fabiano, o seu predecessor, havia sido martirizado por decapitação, por ordem do imperador Décio.
A perseguição contra a Igreja de Cristo havia apresentado constantes requintes de violência e crueldade, de forma que, desde a morte de São Fabiano, no ano de 250, tornou-se impossível congregar os fiéis para a eleição do novo Papa. Só após a Revolução de Júlio Valente conseguiu reunir-se o clero, que elegeu por Papa a Cornélio, que era presbítero da Igreja Romana. Assim, desde a morte de São Fabiano até a eleição de São Cornélio, permaneceu a sede pontifical de Roma vacante por 1 ano e 4 meses. Era Cornélio reconhecido por suas grandes virtudes e eminente sabedoria, principalmente pelo grande testemunho que empreendera na luta contra a heresia. Por sua personalidade firme, ao mesmo tempo que piedosa, era já conhecido por seu elevado grau de santidade. Sua caridade e extrema doçura fez com que merecesse o renome de pai dos pobres. Mas, Peter, pai dos pobres não tem a ver com TL, com marxismo, com essa coisa toda? Acho que ele já era seguidor de Leonardo Boff lá naquele tempo. Pois é, para o pessoal ver, né, que a igreja ela tem a sua doutrina social, né? A igreja tem esse passo, esse carinho, né, pelos pobres, esse cuidado com todas as pessoas, muito antes de Marx sonhar em nascer. Né? Inclusive, mesmo a teoria do Marx sobre o comunismo já tinha sido refutada por São Thomas More, né? Lá... É verdade. Tão logo tomou posse, o Papa Cornélio deparou-se com sérios obstáculos. A chama da perseguição aos cristãos novamente ergueu-se. Aproveitando-se da aparente instabilidade, um sacerdote de nome Novato passou a semear dissensões internas, empreendendo malignas articulações para dividir o rebanho de Cristo. Oriundo de Cartago, onde São Cipriano já havia identificado sua personalidade maledicente, chegou como refugiado em Roma, onde achou terreno propício para difundir os seus erros. Contestando a legitimidade da sucessão papal, maquinou um cisma e, num jogo de influências e interesses, acabou proclamando-se Papa. Por este motivo, ainda no mesmo ano da posse, São Cornélio convocou um concílio em Roma, quando Novato foi excomungado e declarado antipapa, sendo proscritos seus erros e condenados todos os seus sequazes. Tá errado, Carol. Constantino nem tinha nascido ainda. Como é que já tem papa? Já tem antipapa. Peter! O Peter atrapalha o programa todo, mas não perde a piada. A velha piada do Constantino, que fundou a igreja, né? Eita burrice dos protestantes. Bom, a paz na igreja, porém, duraria pouco tempo. O governo do imperador Décio estava no final e seu sucessor, Galo, reacendeu a chama da perseguição com tanta intensidade que acabou o Papa sendo banido de Roma. São Cipriano, como bispo de Cartago, ao norte da África, empreendeu grande apoio ao Supremo Pontífice e por ocasião do levante novaciano. Ao saber do exílio do Papa, de quem era pessoal amigo, escreveu-lhe carta contendo mensagem de perseverança e fé, já prevendo os sofrimentos com que ele iria glorificar a Cristo. São Cornélio, que já havia sido submetido a intensos tormentos, fadigas e penúrias no exílio, acabou sendo decapitado após sentença dos juízes imperiais no dia 14 de setembro de 253. 5 anos após a morte de São Cornélio, em 258, São Cipriano, que há alguns anos permanecera exilado em Curubis, foi conduzido à presença do pré-cônsul Máximo, o qual lhe obrigou a desistir da fé. Declarando firme testemunho cristão e negando-se a adorar outros deuses, São Cipriano foi imediatamente decapitado por ordem de Máximo. Por serem contemporâneos, amigos e pela estreita relação na luta das causas da Igreja, juntos aparecem Cornélio e Cipriano no cânon tradicional da missa, cuja celebração festiva ocorre no mesmo dia. E que nós rezamos até os dias de hoje, né? Século III, o cânon romano. No cânon romano, né?
Muito bem. As relíquias de São Cornélio encontram repouso junto às criptas de Lucina. Bem-aventurada Lucina, que foi quem recolheu os restos do Papa Cornélio e o depôs numa cripta escavada em uma propriedade sua no cemitério de Calixto, onde encontra-se até hoje. São Cornélio, rogai por nós. E sabe essa história que os protestantes vivem falando, que Constantino fundou a igreja? Eu sempre me lembro de uma frase do Napoleão. Napoleão, que era um sanguinário, que não valia nada, né? Mas ele falou uma coisa muito certa uma vez, porque perguntaram para ele se ele não queria fundar uma igreja. Agora que ele tinha expandido o império e que o poder político dele já era tão grande, então ele podia ter um poder religioso também. E aí ele respondeu muito sabiamente, dizendo que para fundar uma igreja era necessário 2 coisas: morrer numa cruz e ressuscitar no 3º dia. A primeira ele não estava disposto a fazer. E a segunda, mesmo se ele quisesse, ele não conseguiria. Né? Então, será que Constantino morreu numa cruz? Será que Constantino ressuscitou ao 3º dia? Gente, o único, não é Edir Macedo e Companhia Limitada, o único capaz de fundar uma igreja é aquele que morreu numa cruz por nós e ressuscitou no 3º dia, Jesus Cristo, o fundador da Igreja Católica Apostólica Romana. E até o maluco sanguinário tem a consciência disso, né? Exatamente. Encontre os Cooperadores da Verdade nas principais redes sociais: Twitter, Instagram, SoundCloud, Facebook e YouTube como Os Cooperadores. E não se esqueça de também visitar o nosso site cooperadoresdaverdade.com. Feller Contabilidade, do nosso amigo Diácono Vital. A Feller Contabilidade fica na Rua Aldílio Garcia, número 479. Nesta você pode confiar. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e das 13h30 às 17h30. Telefone 3346-2333. fellercontabilidade@matrix.com.br. Em frente à Secretaria da Paróquia São Cristóvão de Itajaí, Santa Catarina. Feller Contabilidade, a sua empresa nas mãos certas. E se você também gostaria de anunciar a sua empresa no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco e ajude-nos a evangelizar. Chegou a hora de mergulharmos nas fontes franciscanas. Muito bem. Hoje a gente vai estudar um pouco sobre São Francisco e a cigarra. Fontes franciscanas. Os cientistas dizem que a cigarra não canta, ela grita. E grita para atrair a fêmea para o acasalamento. A fêmea, logo depois de colocar os seus ovos, morre. Os ovos eclodem e as ninfas caem no chão e entram na terra, onde podem ficar até 17 anos, dependendo da espécie. Olha isso, 17 anos enterrado, hein? Se alimentam da seiva das raízes. Depois, elas cavam túneis, sobem nas árvores e sofrem uma metamorfose, se tornando adultas e prontas para o acasalamento, que geralmente acontece nos meses quentes do ano. É meses quentes do ano, tá? Agora, Peter, tá propício para a época do acasalamento. Nem que a gente tenha que gritar para as fêmeas ouvirem aí, né? A cigarra e a formiga é uma das fábulas atribuídas a Esopo, um escritor da Grécia Antiga, a quem se atribui a paternidade das fábulas como gênero literário. Eu acho que todo mundo conhece essa historinha, né? Da cigarra e a formiga. Ela é uma fábula muito conhecida que conta que num dia quente de verão, uma alegre cigarra estava a cantar e a tocar o seu violão com todo o entusiasmo. Ela viu uma formiga a passar, concentrada na sua grande labuta diária, que consistia em guardar comida para o inverno. Dona Formiga, venha e cante comigo, em vez de trabalhar tão arduamente, desafiou a cigarra. Vamos nos divertir. Tenho de guardar comida para o inverno, respondeu a formiga sem parar. E aconselho-a a fazer o mesmo. Ah, não se preocupe com o inverno, está ainda muito longe, disse a cigarra despreocupada. Como vê, comida não falta. Mas a formiga não quis ouvir e continuou o seu trabalho. Os meses passaram e o tempo arrefeceu cada vez mais, até que toda a natureza em redor ficou coberta com um espesso manto branco de neve. Chegou o inverno.
A cigarra esfomeada e enregelada foi à casa da formiga e implorou humildemente por algo para comer. Se você tivesse ouvido o meu conselho no verão, não estaria agora tão desesperada, ralhou a formiga. Preferiu cantar e tocar violão? Pois agora dance. E dizendo isso, fechou a porta, deixando a cigarra entregue à sua sorte. Existem outras versões da mesma fábula, mas menos cruéis, em que as formigas convidam a cigarra para entrar e passar o inverno com elas, e dividem o alimento com a cigarra. Embora pudéssemos falar muitas coisas sobre a fábula de Esopo, sobre a importância do trabalho, a importância da partilha e etc., nós gostaríamos de falar sobre outra cigarra, uma que apareceu para Frei Francisco. Se esta é a fábula ou verdade, eu não sei. Mas quem nos conta é Tomás de Celano, que é o principal biógrafo, né, de São Francisco. Havia na Porciúncula, ao lado da cela de São Francisco, uma figueira onde uma cigarra costumava cantar com suavidade, e que o santo pegava em suas mãos e a convidava a louvar o Senhor. E os dois cantavam juntos por horas a fio, louvando e bendizendo a Deus. Até o dia que nosso seráfico pai disse aos seus companheiros: vamos despedir nossa irmã cigarra, que já nos alegrou bastante aqui com o seu louvor, para que isso não seja causa de vanglória para nós. E, tendo a permissão de Francisco, a cigarra foi embora e não voltou mais. Provavelmente encontrou uma fêmea para acasalar e morreu em seguida. Ou então, com a chegada do inverno, foi bater na porta do formigueiro e foi acolhida pelas irmãs formigas, que com ela se alegraram por ela ter passado tanto tempo junto de São Francisco. Que assim seja. Amém. Amém. Fontes Franciscanas conta com o apoio da Livraria Católica Auxílio dos Cristãos. Artigos religiosos. A Livraria Auxílio dos Cristãos fica na Praça Governador Irineu Bornhausen, centro de Itajaí, no estacionamento da Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento. Calendários, bíblias, livros, artigos litúrgicos, camisetas, cartões, presépios, crucifixos, imagens sacras, CDs, DVDs e muito mais. Telefone 3349-0692. 3349-0692. Livraria Auxílio dos Cristãos. 21 anos de tradição. E com o objetivo de adquirirmos um novo notebook para a gravação do nosso programa, nós estamos fazendo uma vaquinha. Entre no nosso site e clique em Vaquinha com K. O link fica no canto superior direito. Precisamos da sua ajuda para melhor servi-lo. Mas se preferir, você pode se tornar um sócio do Clube do Ouvinte dos Cooperadores da Verdade. E ao se tornar sócio, além de ajudar com essa obra de evangelização, tem várias recompensas. Entre no nosso site e clique em apoia.se. Está lá do lado da vaquinha. Você pode contribuir com qualquer valor a partir de R$5 e assim nos ajuda a evangelizar. Não fique de fora dessa. Seja um sócio evangelizador. Nós contamos com você. E no quadro mais treteiro do nosso programa, hoje vamos falar sobre evangelizar pelo estômago. A hora da treta. Evangelizar pelo estômago, um hábito a resgatar. No livro Todos os Caminhos Levam a Roma, Kimberly e Scott Hahn notam que, após as missas, a grande maioria das pessoas vai embora da igreja rapidamente, sem interagir com nenhum de seus irmãos de fé. Já leu esse, Peter? Já li, muito Já leu? bom. É bom? Muito bom. Você tem ele lá, não? Eu tenho versão digital. Versão digital? Mas quando eu li, eu peguei emprestado de um amigo. Ah, tá. É bem melhor ler no papel, Melhor, né? Do que melhor. na versão digital. Eu quero ler esse livro aí. Esse eu não li ainda. Assim que se converteu ao catolicismo, Scott notou com tristeza essa grande diferença em relação à comunidade protestante que ele integrava antes, né? Lá as pessoas da igreja permaneciam unidas durante um bom tempo após o culto. Assim se fortaleciam os laços de amizade e de solidariedade. Uma coisa que é interessante mesmo, porque na minha adolescência eu cheguei aí numa igreja dita evangélica, né? Algumas vezes. E eu percebo assim que o culto acabava e as pessoas ficavam lá muito tempo conversando. E na igreja católica, basicamente, né, o padre diz: vão em paz e o Senhor vos alcance. Vos alcance, porque já estão lá na porta, já estão indo embora, né? Em muitas de nossas paróquias, a comunidade possui amplos laços de integração, mas na grande maioria,
Os fiéis mal ouvem o "Ide em paz e o Senhor vos acompanhe" e já viram as costas e vão embora, sem falar com ninguém. Como dizer com sinceridade que somos irmãos se não temos laços firmes de amizade entre nós? É verdade. E como é bom ficar conversando depois da missa com os amigos. Né? Lá fora da igreja, claro, né? Claro. Lá fora, vamos deixar isso bem claro, né? Que dentro da igreja não é lugar de conversinha, né? Um hábito que nós deveríamos resgatar é o de nos reunir ao redor da mesa após as missas. Muitas paróquias já fazem isso com sucesso. A cantina ou lanchonete das igrejas pode ser um lugar privilegiado de acolhida e de evangelização. Aqui na nossa forania, eu nunca vi, sabe, uma cantina da igreja, uma lanchonete da igreja. Claro que a gente está falando isso, não é dentro da igreja, né, gente? Tem que ser um anexo fora, né? Você tem que sair da igreja e ir até a cantina. Mas às vezes tem alguns eventos que são anunciados, vai ter o pastel da crisma, né? Alguma coisa nesse sentido. Daí o povo sai da missa e vai lá para todo mundo. E vai, come bastante, ajuda, né? E pastel de igreja é bom pra caramba. É bom pra caramba, né? Bom pra caramba, né, gente? Então vejamos como que Jesus fazia, né? Nos evangelhos são numerosas as passagens que mostram Jesus comendo com as pessoas. Só para nós citarmos aqui algumas, para não ficar muito grande, né? Ele se sentava para comer com publicanos e prostitutas. Ao ver Zaqueu, ele desejou ir comer na casa dele. Ele foi comer na casa do fariseu Simão. Ele se revelou aos discípulos de Emaús durante o jantar. Nosso Senhor não se limitava a pregar para as pessoas em ocasiões formais. Ele fazia questão de se envolver com elas de modo mais íntimo, em um momento de descontração e amizade. E o lugar desse envolvimento era a mesa da refeição. E não é à toa, né, que quando a gente tem um grupo na igreja, chega final de ano, a gente quer fazer uma confraternização naquele grupo, né? E essa confraternização sempre envolve comida. E como os cristãos primitivos faziam? Na igreja primitiva, era comum que, ao fim da missa, as pessoas reorganizassem o local de modo a permitir que todos os fiéis se sentassem à mesa e se alimentassem. Afinal, estavam morrendo de fome após longas horas de jejum eucarístico. Hoje, esse jejum eucarístico é de somente 1 hora antes da comunhão. É o que narra São João Crisóstomo. Nas igrejas havia um costume admirável, diz ele. Ao final da reunião, em vez de voltarem imediatamente para casa, os ricos que haviam se preocupado em levar provisões abundantes convidavam os pobres e todos se sentavam à mesma mesa, preparada na igreja, e todos, sem distinção, comiam e bebiam as mesmas coisas. Com o grande aumento do número de fiéis, esse costume se tornou inviável, né? Acabou... meu Deus do céu, o que está acontecendo? É só ler, gente. Lê o que está em azul. Com o grande aumento do número de fiéis, esse costume se tornou inviável e acabou deixando de existir dentro do templo. Antes era dentro do templo, então mesmo, né? Dentro do templo mesmo. E ali, duas observações que eu queria fazer, né? Uma em relação ao jejum eucarístico. A minha avó, que já é falecida, ela costumava dizer, sabe, que a missa era domingo de manhã, então na noite anterior, a partir ali das 8 horas da noite, já não podia comer nada, porque era um jejum de 12 horas. Né? Então, 8 horas da noite já não comia mais nada, porque a missa era no domingo às 8 da manhã. Né? Hoje, o jejum eucarístico ele é de apenas 1 hora, só 1 hora, e tem muita gente que não faz. Tá? E também tem muita gente que não sabe que tem que fazer. Sabe que existe. Não sabe. Eu acho que antes mesmo de ser delimitado, digamos assim, a 1 hora de jejum, passou a ser 3 horas antes. Eu acho que antes do concílio, né? Antes do concílio Vaticano II eram 3 horas. E hoje a gente vê assim, por exemplo, eventos promovidos por pastorais, por movimentos da Igreja Católica, retiros, por exemplo, em que diz assim, vai ter a missa 8 horas da manhã, antes vamos tomar café. Aí todo mundo vai lá tomar café e depois vai a missa. Ou então... Missa depois do almoço, né? Ou então aquela missa lá do finalzinho do retiro. O retiro vai terminar com a missa.
Antes vai ter o café da tarde. E aí ninguém mais faz o jejum eucarístico e os líderes do movimento estão induzindo as pessoas ao erro e os próprios padres que vão celebrar essas missas de encerramento, enfim, em algum momento do retiro, deveriam orientar para que tivesse sido respeitado o jejum eucarístico. Eu confesso para vocês, né, que muitas vezes eu participei desses retiros e eu não comi. Sabe, todo mundo foi comer e eu não fui. E as pessoas diziam, não, vamos lá, tem um cafezinho agora. Desculpa, mas eu não vou porque tem o jejum eucarístico. Aí você parece que é o diferentão. Você parece que é aquele que não se dá com os outros, que não se mistura, que não sei o quê. Mas, gente, tem o jejum eucarístico. Você vai num retiro na sexta-feira à noite, a janta é cachorro-quente. Cachorro-quente, meu Deus do céu, não dá. Não dá. Essa era uma das coisas que eu queria observar. E outra coisa, ali em relação aos ricos, né? Que levavam o alimento para partilhar com os pobres. Que coisa linda, né? Lindo. Que coisa linda. Aí pode dizer, hoje é inviável porque é muita gente e não sei o quê. Poxa, mas a gente podia tentar resgatar isso de alguma forma, né? De fazer um piquenique, digamos assim, né? Uma festa americana em que cada um leva alguma coisa depois da missa, né? Então, depois da missa vai ter lá um jantar, mas cada um leva alguma coisa. Então, aquele que não tem condições de levar nada, ele não leva. Mas aquele que tem bastante condição, ele leva mais, porque ele sabe que vai partilhar com os outros. Eu acho bem interessante isso. Aqui na nossa cidade tem uma paróquia que eu sei que faz isso uma vez por mês, onde o padre celebra a missa da saúde junto com os idosos da comunidade. Então, depois da missa, num dia da semana à tarde, então... Os velhinhos e as velhinhas, os vovôs e as vovós sempre levam um lanchinho. É muito bom, né? Muito legal. Bacana mesmo, né? Agora, hoje, né, a maioria das nossas igrejas, aqui eu estou falando assim num nível mais nacional, não regional aqui, né? Possui cantinas já, mas não são espaços bem aproveitados, né? Às vezes ficam lá fechados, ninguém usa para nada. Só usa na festa da igreja. Só na festa, exatamente, né? Muitos não enxergam o grande potencial que elas podem ter para acolher, reunir e fortalecer os fiéis no amor de Cristo. Não seria bacana se ao final das missas o pároco se sentasse para comer e conversar com os paroquianos? E assim atrairia mais pessoas para estarem juntas, rir juntas, conhecer a história uma das outras. Muitos projetos podem surgir daí, né? Como, por exemplo, a comunidade católica Shalom, nós sabemos que surgiu a partir de uma lanchonete, né? Bacana, né? Agora, e na sua paróquia, você amigo ouvinte, tem cantina? Se não tem, já pensaram em construir uma? E se tem, veja se é possível que nos avisos da missa os fiéis sejam convidados a passar na cantina da igreja para comer alguma coisa. É importante o cuidado para que a cantina seja um lugar atraente para os fiéis. Nesse momento, as lideranças da comunidade, inclusive os leigos e pessoas com vocação para o acolhimento, podem estar atentas para cumprimentar e integrar as pessoas que estão vindo pela primeira vez. Bacana, né? Bacana. Esse tipo de iniciativa é bem melhor do que forçar aqueles momentos artificiais, né? Tipo, na missa, o padre fala, olhe para o seu irmão do lado e diga, Jesus te ama, você é especial. Não dá, né? Primeiro que a missa não é lugar para isso, né? Não dá. A missa é cristocêntrica, né? Nunca antropocêntrica, né? Exato. Livrai-nos desse constrangimento, Senhor. A conversa e o carinho devem ser espontâneos, não forçados. Ao redor da mesa, comendo e papeando, uma grande família em Cristo pode nascer. É importante lembrarmos que a mesa de refeição, por meio da comida, expressa um dos aspectos mais elementares para a subsistência do ser humano e garantia de sustentação da vida. Dessa forma, ter algo para comer é o que faz o homem avançar como uma de suas maiores urgências. A comida constitui a mais vital necessidade para satisfazer a fome. O meio e modo de suprir essa necessidade vital vai, ao longo da história, se fazendo por meio de diversos modos de produzir a vida e de diversas formas de comer, isso é, desde o comer no chão até o comer à mesa. É importante a gente saber que o momento da refeição, ele é um momento de muita intimidade. Eu, como sou professor, e na hora do recreio eu não fico na sala dos professores, geralmente eu não como na hora do recreio.
tem esse pessoal que fala, tem que comer de 3 em 3 horas, né? Geralmente eu não como. Se eu como, às vezes levo uma maçã, alguma coisa assim, mas, sabe, muito... E como essa maçã andando no meio do pátio. Não vou para a sala dos professores. Na sala dos professores, geralmente os professores comem e comem para valer, sabe? Comem muito. Porque o lanche das crianças geralmente é comida mesmo. Feijão, arroz, macarrão, carne. E o recreio da manhã é 9 horas da manhã. Não sei como é que as pessoas conseguem comer isso de manhã. Mas os professores comem, fazem aquela pratada mesmo, né? Come mesmo. E eu, como aprendi com o Dom Bosco, a você ser presença na vida dos educandos, né, no pátio, então eu sempre prefiro estar no pátio, sempre prefiro estar com as crianças do que estar lá com os professores, que geralmente tem um monte de fofoca, um monte de coisa, sim. Maledicências e coisas que não são agradáveis e tudo mais, né? Aí como é que você vai ter um momento de refeição, um momento de intimidade com pessoas que vêm com essas conversas desagradáveis? Não dá certo, né? Então, da mesma forma, muitas vezes durante o ano resolvem fazer algumas confraternizações e algumas festinhas e tudo mais e tal, e eu acabo não indo, sabe? Aí sou sempre visto como o grosso, aquele que não se mistura, aquele que não se dá com os outros e não sei o quê, mas, é obrigado aí? É no dia de folga, né? É uma noite lá, não sei das quantas? Desculpa, eu tenho outro compromisso, eu não vou. Geralmente já é na sexta-feira à noite, né? Churrasco na sexta-feira à noite, tem tudo isso, né? Então, eu não vou. Por quê? Porque eu considero que refeição é intimidade, né? Então, eu consigo participar de uma confraternização como aquela que a gente fez agora há pouco tempo, do Coral dos Cooperadores, porque ali você está entre irmãos, você está entre amigos, você está entre pessoas que você realmente confia. Então, não é assim simplesmente você se envolver com qualquer grupo, né? Jesus comia com as prostitutas. Ele tinha um objetivo de evangelizar aquelas pessoas. Agora, quando você é convidado por determinadas pessoas que não estão nem aí para fé, não estão nem aí para nada, né? E você sabe que ali só vai sair pornografia e palavrão e besterol e um monte de coisa, que aquele ambiente, aquilo ali pode até te dar uma dor de barriga depois, né? Pode nem te cair bem aquela comida. E a outra coisa é em relação à família, né? Quantas famílias que hoje em dia cada um pega o seu prato e vai para frente da televisão, ou vai para o seu quarto, ou vai lá para fora, para a varanda, né? Aquela reunião gostosa que existia antigamente nas famílias, da vovó, do vovô, que todo mundo sentava junto naquele horário para comer, né? Que o pai de família fazia uma oração agradecendo por aqueles alimentos, né? E todo mundo rezava, todo mundo comia, né? E naquele momento também as pessoas conversavam e colocavam as coisas do dia a dia, né? Do que tinha acontecido. O marido chegou do trabalho de manhã, né? Chegou meio-dia para almoçar, já contou o que aconteceu lá na empresa de manhã, depois à noite no jantar a mesma coisa. Então, esses momentos, eles são momentos fraternos. Por isso a gente chama de confraternização, vem do frater, né? De fraternidade. São momentos fraternos, comer juntos, né? São momentos que são realmente muito importantes e momentos sagrados, né? Evitar, no momento da refeição, de brigar, né? Evitar, no momento da refeição, de falar alguma coisa que vai desagradar o outro, que vai criar um climão ali desnecessário, sim. Né? E até mesmo se aquela comida não está assim tão especial, né? Evitar assim de criticar, de dizer que está sem sal, ou dizer que está com sal demais, ou dizer que queimou e não sei o quê, né? Porque para viver aquele momento de confraternização. Podemos distinguir duas finalidades para essa atitude humana de comer. A primeira se situa na postura do comer enquanto finalidade de subsistência, uma realidade inerente à própria estrutura do homem, e isso significa vida, vida que entra em relação com o inteiro universo. A segunda finalidade está na atitude do comer, com as outras pessoas à mesa, né? Como uma necessidade que vai além da sobrevivência, o que constitui a sobrevivência da pessoa enquanto ser relacional, né? Isto é, aquilo que se configura como uma necessidade social. É verdade. Então a gente come por dois motivos. Um, a gente come porque a gente precisa realmente sobreviver, e outro para a gente se relacionar, né? Você pode ver, eu já notei algumas vezes, mas eu sempre comentei com a Carol, comentei algumas vezes, comentei com outras pessoas, o quanto isso é triste, sabe? A gente foi num rodízio de pizza e tinha lá uma pessoa sozinha,
no rodízio de pizza. E comendo pizza, um monte, 19, 20, 25 fatias de pizza, mas sozinha. Você, meu Deus, cara, como é triste comer sozinho, né? Como é triste você fazer as coisas sozinho. Você ir ao cinema sozinho, já foi no cinema sozinho, né? Pega um pacote de pipoca, fica ali assistindo o filme, mas você não tem ninguém do seu lado para compartilhar. Aquela cena legal que aconteceu ali, você não partilha com ninguém. Sim. Então, a mesma coisa o comer, né? Você está partilhando a sua vida. É um momento social importante. Essa nova forma de sobrevivência enquanto ser de relação não vem pela mesma imposição da sobrevivência da espécie, mas pela consciência do gesto de comer, que não apenas satisfaz o instinto, mas o supera, tornando o comer um ato livre pelo qual o homem se relaciona com o mundo, com os outros e com o próprio Deus. Exato. Na abordagem antropológica, a maneira de comer tem o seu vínculo com o próprio grupo e com sua história, principalmente quando este vínculo situa-se intimamente no âmbito da casa, da família, gerando força capaz de evocar vivências íntimas. Certos alimentos tornam-se figuras simbólicas de um grupo social e essenciais nas celebrações coletivas. Era isso que nós estamos falando agora, né? Da importância de comer em família. E aí, quando fala que certos alimentos tornam-se figuras simbólicas, eu entendo que cada família já tem aquele prato X Sim. ou Y, né? Que você está acostumado, que isso virou uma tradição na sua família. E aí diz assim, todo sábado tem macarronada, mas é porque virou uma tradição Sim. na sua família fazer o macarrão no sábado. Que legal que é né? isso, É né? bacana. Um prato especial na família. Vira um símbolo. E aí a gente, aqui em casa, já tem aquele prato do Natal, né? Aquele prato do Ano Novo, aquelas coisas que são tradição. E aí o João Miguel, que é o nosso pequeno, né? Que faz o vídeo do Coroinha, ele veio falar esses dias pra nós assim, mãe, não vai fazer aquela sobremesa tal? Né? Mas por que tem que ser essa? Porque essa é a tradição do Ano Novo, entendeu? E que bacana que é, porque já vai criando aqueles símbolos, né? E por isso que a gente costuma dizer assim, a gastronomia italiana, gastronomia alemã, gastronomia portuguesa, porque a comida, ela faz parte da cultura de um povo, né? Sim. Para a consciência bíblica, Deus se revela na relação mútua com o homem. Nessa perspectiva, a participação de diversas pessoas na mesma refeição era uma prática de comunhão aberta ao perdão, hospitalidade e amizade. Comer juntos era uma manifestação clara de novas relações pacíficas, baseadas no aprofundamento do diálogo e, portanto, o fim dos conflitos, ajudando a reativar os ânimos, retomar o diálogo e fazer cair as barreiras que dividiam as pessoas, tornando-se momento privilegiado de ação de graças. Não é à toa que Deus vem, se encarna como homem, igual a nós em tudo, exceto o pecado, e se faz refeição. Exatamente. Né? A aliança que Deus fez com o seu povo no deserto envolve a atitude de dar comida, tornando o maná o alimento revelador da tutela divina. Nos preceitos dessa aliança, os israelitas têm a terra que dá a colheita o suficiente para comer e ajudar os pobres. Este clima que a comida proporciona expressa a mais perfeita harmonia, que se traduz também no abastecimento de comida. Mas a bondade de Deus não pode ser motivo de gulodice. É necessário alimentar e vestir os necessitados. Nesta perspectiva, para a Escritura, o beber e o comer evocam, em primeiro lugar, o dom de Deus e atestam que ele é o proprietário da terra e o universo, sinal de sua manifestação. Este gesto de comer e beber, de caráter quase profano na cultura odierna, é significativo para o Antigo Testamento, por haver profundas conotações religiosas. O seu ponto básico é a aliança que regula, nos inúmeros usos e costumes da alimentação, uma relação estável com Deus. Aliança esta que Deus havia instaurado com Israel ao libertá-lo do cativeiro. É ele quem dá a cada um a sua alimentação, colocando o homem no mundo para saciar-se. Desde as origens, Deus vela sobre sua obra. Mesmo decaído, o homem é colocado em responsabilidade pelo Criador, que toma cuidado com aqueles aos quais ele dá vida e os coloca em sua própria mesa, possibilitando uma identidade e comunhão de vida.
No tempo de Jesus, conservou-se com grande intensidade o sentido fundamental da refeição e suas regras alimentares. Porém, com o aparecimento de grupos e movimentos de todas as tendências religiosas, a unidade e a coesão que a mesa proporciona nem sempre se colocavam como elementos legitimadores do sistema puro ou impuro, como garantia da ordem social. Os fariseus vigiavam escrupulosamente a pureza do alimento devidamente dizimado, de sorte que a mesa comum com os pecadores tornava-se impossível. Isto não significa que nestes movimentos a pureza da mesa comum entre os fariseus não tinha importância. A refeição não definia o grupo dos fariseus como tais. Não constituía um lugar de unidade propriamente dito. Era, de início, um lugar de exclusão dos que refutavam suas regras alimentares e não aderiam aos lugares de consumidores puros. No seio próprio do movimento farisaico, as mesas não eram comuns, visto que reconheciam no meio dos membros os degraus de pureza diferentes. Aqui bem diferente de tudo que nós estávamos falando até agora, né? Nós estávamos incentivando para que as nossas paróquias elas tenham uma cantina, uma lanchonete, para que depois da missa o povo se reúna, para que coma juntos, independente, né, de classe social, de posses, de etnia, enfim, né, que todos possam ser uma verdadeira família em Cristo. E olha como tínhamos problemas aqui na época de Jesus com os fariseus e com quem era puro, quem era impuro, quem podia comer junto comigo à mesa, quem tinha que ficar sentado no chão aos meus pés para recolher apenas as migalhas que caíam, enfim, né? Bem diferente. Bem complicada essa situação mesmo, né? Tanto é que essas coisas, elas ainda acontecem em vários lugares do mundo, principalmente na Índia, né? O hinduísmo tem as castas, né? Em que não se misturam, em que um não pode nem ver o outro da casta inferior, que ele tem que correr e tomar banho, porque ele viu alguém inferior a ele. Imagina, né? Como isso deve ser até mesmo doloroso ao coração do Criador, né? Que nos fez todos a sua imagem e semelhança. Claro. O grupo dos essênios, sem falar dos terapeutas, constituía um movimento muito mais fechado sobre si mesmo que os fariseus, e mais tarde os saduceus. Neste novo contexto, a refeição é de grande importância. Aí a pureza devia ser meticulosamente guardada e, como tal, foi muito valorizada, contrapondo-se ou substituindo as refeições cultuais do templo. A refeição de Jesus com os 12, portanto, não tem como princípio fundamental a pureza ritual que separa as pessoas, mas busca assegurar o lugar essencial da união entre os membros do grupo. Assim como para os orientais, cada comunhão de mesa era um dom de paz, essa comunhão de mesa com Jesus é ainda maior, por se tratar de uma comunhão na convivência, acolhendo pecadores e desprezados. Isso quer expressar a oferta de salvação e de perdão. E me faz lembrar, no tempo que eu participava na paróquia, com a pastoral do irmão de rua, né? Que existe até hoje, né? Sim. Existe até hoje. A gente que não tem mais tempo de estar envolvido. Mas quando a gente levava o alimento para um pobre sofredor de rua, não era simplesmente você pegar aquela marmitinha e dar na mão dele e virar as costas e ir embora, né? Era você sentar ali do lado dele e partilhar aquele momento com ele. Então, naquele momento em que ele estava ali comendo, ele abria o coração, falava tantas e tantas coisas, às vezes chorava, né, e contava a sua história e tal. E muitas vezes eu deixava de comer em casa para ir comer lá também, pegava uma marmita daquela e comia também, sentava ali na calçada e comia junto, para você vivenciar aquilo, né? Que não é você só um provedor, alguém que está lá e entregando alguma coisa para o outro que não tem, mas você está partilhando um pouco da sua vida e também recebendo um pouco da vida desse sofredor, né? A prática de Jesus em relação à refeição, na sua atualidade contemporânea, revela algo de novo. Não do ponto de vista externo, isto é, enquanto escolha de uma alimentação fora dos padrões alimentares de seu tempo, ou fazer do ato de comer um meio ascético de relação com os homens e com Deus. Jesus, cujo interesse visa a salvação dos homens,
toma as questões alimentares como princípio básico e profundo para anunciar as promessas de Deus de uma abundância de alimentos nos finais dos tempos. Sua prática vai sendo uma antecipação dessa promessa na medida em que suas refeições tornam-se gestos que sistematizam o dom de Deus por meio da comunhão, solidariedade e justiça, principalmente com aqueles, os pobres e marginalizados, que eram sinais da contradição de um sistema baseado em práticas exteriores, onde a refeição tornava-se um mecanismo de divisão. Então, partindo desse princípio, meus irmãos, quando uma pastoral, grupo ou movimento de sua paróquia ou paróquia vizinha promove um evento envolvendo comida com o objetivo de arrecadar fundos para a reforma do centro catequético, não vá só porque deseja ajudar. Claro, vá porque quer ajudar, mas também vá para comer com os irmãos e viver esse momento tão importante de fraternidade. Só toma cuidado aí com a gula, né? Que gula também é pecado. Exatamente. E o crédito, então, do nosso texto que serviu de base para a reflexão de hoje, mais uma vez, é do site O Catequista, mas também nós contamos com alguns trechos do artigo de César Teixeira e Antônio Vardisson Silva, A Cultura da Mesa de Refeição e o seu aspecto teológico religioso. E eu particularmente gostei muito desse artigo, achei muito proveitoso mesmo, né? Exatamente. E chegamos agora à hora mais esperada aqui do programa Cooperadores da Verdade. Tan, 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 tan. Os puritanos piram, hein? Catolicismo e cerveja. E a cerveja de hoje é uma Detmolder Tusnelda. A Detmolder Tusnelda deve seu nome à esposa do famoso Arminius, na exposição Mitos em Detmold. A famosa estátua de Tusnelda é uma das exposições centrais. A cervejaria privada Strat Detmold já recebeu muitos elogios desta cerveja legal e vermelha e também já receberam muitos convidados de honra, incluindo o chanceler. Ele anunciou a sua satisfação com a cerveja durante uma visita a Detmold. Para o desenho dessa cerveja refrescante germânica, ganhou o cartunista Harald... Como é que é em alemão? Ninguém sabe o nome do cara, então vamos dizer... Harald Sclavinius. Muito bem, Harald perfeito. Sclavinius, é isso aí. Ótimo, teu sotaque tá perfeito. Tá, né? Ele deu a Detmold Tusnelda o caráter amigável e gracioso. Então, como nós já percebemos, né, é uma cerveja alemã. Né? E Tusnelda é um nome muito comum na Alemanha. É mesmo? Bonito, né? É tipo Maria, assim? Não sei se é tipo Maria, mas assim, aqui no sul do Brasil, né, no sul do mundo, aqui também nós temos muitos desses nomes por aqui. Em Blumenau, em Pomerode, Rio do Sul, tem bastante Tusnelda, né? Então, a cervejaria é a privada Strat Detmold, fica na região oeste da Alemanha. O tipo da cerveja é uma Pilsen, né? A cor da cerveja ela é brilhante e ela deve ser servida aí numa temperatura de 10 graus. Você vê, não é estupidamente gelada. Estupidamente gelada, só o estúpido do brasileiro. Né? É verdade. O amargor dele está ali em torno de 28 IBU e o teor alcoólico bem baixinho, 4,8%. Isso aí. Harmoniza com bacalhau, camarão, lula frita, salame e salmão. E hoje é um dia propício para beber uma cerveja alemã, né? No dia que nós estamos gravando esse programa, dia 3 de janeiro, como eu já falei em uns programas passados aí, não lembro qual foi, nós, Cooperadores da Verdade, comemoramos quase que liturgicamente a excomunhão de Lutero, né? Oremos. Abençoai, Senhor, esta criatura cerveja, que da riqueza do grão vos dignastes produzir, para que seja remédio salutar ao gênero humano. Concedei ainda, pela invocação do vosso santo nome, que quem quer que dela beba, receba de vós a saúde do corpo e a tutela da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
E vamos falar da garrafa então primeiro? Sim. Nossa, que garrafa linda, cara. Garrafa extraordinária. Linda, né? Eu nunca vi uma garrafa igual a essa. Já tomamos várias cervejas diferentes, mas olha o formato desse gargalo aí, tudo. E outra coisa, eu já tinha visto na internet algumas cervejas com esse tipo de tampa, mas nunca tomamos aqui no Cooperadores. Não é uma espécie de growler essa, não? Parece tampa de growler, né? Parece tampa de... Embora o meu growler não seja assim. Não é assim? O meu é outra tampa. Mas muito legal, viu? Que ela até faz o barulhinho, parece até um champanhe quando você abre ali, né? É muito legal. Porque esse tipo de tampa tem alguns potes de alimentos que são assim, fica hermeticamente fechado, isso, né? Fica bem ela fechadinho. É de cerâmica? Parece cerâmica, parece uma porcelana, uma coisa assim, né? Eu acho que é assim, hein? A tampa, coisa fina, bem, né? Interessante. E o rótulo muito bonito. E ela é furada, também, você né? viu? Que a garrafa é furada para entrar o ferro ali que segura a tampa. Sim. Ela é furada na tampa e furada na garrafa. A Tchusnelda parece até Bárbara, né? Uma coisa assim, meio viking, né? Isso. Uma Bárbara alemã. E é o acabamento dos adesivos aqui, muito bonitos, em dourado, né? É uma garrafa de 330 ml. Só um pouquinho para cada um, só pra gente, né, provar mesmo, né? Mas agora vamos para o produto, então vamos lá. A cor dela, gostei bastante já, né? Antes de provar a cerveja, já gostei da cor, porque ela é uma Pilsen, mas ela é turva, né? Não é aquela Pilsen cristalina, né? Clara, que você enxerga bem através do copo, não. E apesar de que a espuma não é resistente, a espuma, a gente mal colocou no copo, a espuma sumiu. Mas a carbonatação tá bem boa. Você pode ver a quantidade de bolhas, né? O cheiro eu achei maravilhoso, hein? Eu não gostei desse cheiro. Eu achei muito esquisito esse cheiro. É mesmo, cheiro, sério. Eu achei... O cheiro é doce, né? O cheiro parece que tem mel. Eu achei um cheiro bem esquisito. Eu achei muito gostoso esse cheiro. Vamos experimentar. Vamos experimentar, então. Olha, é boa. Muito boa. Mas é diferente, tá difícil de classificar essa cerveja. Eu achei ela bem refrescante e no final, assim, bem no finalzinho, em uma graduação muito menor, eu achei que tem uma leve semelhança com aquela quadruple de cana-de-açúcar que nós tomamos a Lombier no programa passado. Sim, claro. Aquela lá tem um sabor muito forte de cana-de-açúcar. Essa daqui numa proporção muito menor. Mas talvez, tem aquele docinho. Talvez esse doce, né? Que a gente já sentiu, né? No cheiro. No cheiro já me lembrou. Mas olha só, eu não sei quais são os grãos exatamente que vão nessa cerveja. Mas ela lembra um pouco até de uma aveia, assim, no final. Não te lembrou? Ela entra na boca, assim, no paladar, de uma forma um tanto cremosa, assim, parece, né? Talvez até pela temperatura de consumo, que não é gelada, né? Não é aquela coisa dura. Eu achei uma delícia essa cerveja, gostei muito. Mas aqui ela fala que ela é... Essa cerveja, ela é de acordo com a lei da pureza alemã, de 1516. Os ingredientes é Wasser, que é água, né? Malte de cevada e lúpulo. Pois é. E olha como é que eles conseguem, né, fazer uma coisa assim tão diferente com os ingredientes básicos. Ficou bem macia a degustação, assim, eu achei. Sei lá, não encontrei outra palavra pra definir, assim. Foi macia, sabe? Você vê que a cerveja Pilsen é assim, a cerveja mais tradicional que tem, né? Aqui no Brasil todo mundo bebe Pilsen, né? E acho que até por isso que eu até hoje não tinha feito Pilsen. Fui fazendo outros estilos e tal. Agora que eu tô ali com uma Pilsen fermentando. E ontem eu tirei uma amostra para ver como ela tá. Depois do programa eu vou tirar uma amostra para você experimentar também. E assim, nossa, diferente assim, sabe? O gosto, porque vai pouco lúpulo, né, na Pilsen. Então o gosto do malte, assim, então você percebe que é aquela cerveja puro malte, aquela coisa forte, assim, e tal. Nossa, não é essa aguinha, assim, que a gente toma por aí, né? E essa aqui também, eles fizeram um milagre nessa Tchusnelda aqui. Muito gostosa, o amargor é bem leve, o retrogosto... Não fica na boca, assim, forte. É muito gostoso. E pelo que eu conheço da Maria Carolina, ela vai querer guardar essa garrafa, né? Porque, lógico. Porque a garrafinha diferente, ela sempre guarda, né? E você que está nos ouvindo agora e também sabe fazer cerveja, quer ter a sua obra-prima degustada aqui no programa Cooperadores da Verdade e ainda ganhar uma propaganda na faixa, entre em contato conosco. Contato@cooperadoresdaverdade.com.
Catolicismo e Cerveja conta com o apoio da Beer House Cervejas Especiais, empório especializado em cervejas nacionais e importadas, com agradável espaço para degustação e inúmeras opções para presentes. Produtos para harmonização, copos, taças, kits e cestas e, é claro, muita cerveja. Aberto ao público de segunda a sexta, das 15 às 23 horas e aos sábados, das 10 às 22 horas. A nossa missão é trazer o universo cervejeiro cada vez mais próximo dos apreciadores dessa bebida inigualável. A Beer House está situada na Avenida Coronel Marcos Conder, número 950, Sala Térrea, Centro, Itajaí, Santa Catarina. beerhousemkt@gmail.com. Fone 3045-5821. Beer House, a primeira casa cervejeira de Itajaí. E rezemos a Virgem que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Ó Maria Virgem Imaculada, saudamos-te e invocamos-te com as palavras do anjo. Cheia de graça, o nome mais bonito com o qual o próprio Deus te chamou desde a eternidade. Cheia de graça és tu, Maria, repleta do amor divino desde o primeiro momento da tua existência, providencialmente predestinada para ser a mãe do Redentor e intimamente associada a ele no mistério da salvação. Na tua Imaculada Conceição resplandece a vocação dos discípulos de Cristo, chamados a tornar-se, com a sua graça, santos e imaculados no amor. Em ti brilha a dignidade de cada ser humano, que é sempre precioso aos olhos do Criador. Quem para ti dirige o olhar, ó Mãe toda santa, não perde a serenidade, por muito difíceis que sejam as provas da vida. Mesmo se é triste a experiência do pecado, que deturpa a dignidade dos filhos de Deus, quem a ti recorre, redescobre a beleza da verdade e do amor, e reencontra o caminho que conduz à casa do Pai. Cheia de graça és tu, Maria, que aceitando com o teu sim os projetos do Criador, nos abristes o caminho da salvação. Na tua escola, ensina-nos a pronunciar, também nós, o nosso sim à vontade do Senhor. Um sim que se une ao teu sim, sem reservas e sem sombras, do qual o Pai Celeste quis precisar para gerar o homem novo, Cristo, único Salvador do mundo e da história. Dá-nos a coragem de dizer não aos enganos do poder, do dinheiro, do prazer, aos lucros desonestos, à corrupção e à hipocrisia, ao egoísmo e à violência. Não ao maligno, príncipe enganador deste mundo. Sim a Cristo, que destrói o poder do mal com a onipotência do amor. Nós sabemos que só corações convertidos ao amor, que é Deus, podem construir um futuro para todos. Cheia de graça és tu, Maria. O teu nome é para todas as gerações, penhor de esperança certa. A esta fonte, a nascente do teu coração imaculado, voltamos mais uma vez, peregrinos, confiantes para aurir fé e conforto, alegria e amor, segurança e paz. Virgem cheia de graça, mostra-te terna e solícita aos habitantes desta tua cidade, para que o autêntico espírito evangélico anime e oriente os seus comportamentos. Mostra-te mãe providente e misericordiosa do mundo inteiro, para que no respeito da dignidade humana e no repúdio de qualquer forma de violência e de exploração, sejam lançadas as bases firmes para a civilização do amor. Mostra-te, mãe, especialmente de quantos têm mais necessidade, os indefesos, os marginalizados e os excluídos. As vítimas de uma sociedade que com muita frequência sacrifica o homem a outras finalidades e interesses. Mostra-te, mãe de todos, ó Maria, e dá-nos Cristo a esperança do mundo. Amém. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo et spes nostra salve. A te clamamos, exulis filii Eve, a te suspiramos, gementes et flentes in ac lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, illos tuos misericordis oculos ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis pos hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulce Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei genitrix, dignificiamus promissionibus Christi. Amém. Subtum presidium confudimur sancta Dei genitrix, nostras deprecationis ne despicias in necessitatibus nostris, sed a periculis conquit libera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta. Amém. E chegamos ao fim
de mais um programa Cooperadores da Verdade. Venha você também ser um cooperador. Colabore com esse apostolado, fazendo a sua doação para que possamos adquirir equipamentos melhores e manter este programa no ar. Contamos com a sua generosidade e também com a sua oração. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse podcast. Ajude a divulgar, compartilhando nas redes sociais. Muito obrigado, Padrinho, Carol, a todos os ouvintes pela audiência de hoje. Deus abençoe a todos. Salve Maria. Salve Maria. Muito obrigada também, Peter, por estar aqui novamente, né? Começando mais um ano. Um grande abraço aos nossos irmãos, nossos amigos e até breve. Salve Maria. Obrigado, Peter. Obrigado, Carol. Obrigado, queridos ouvintes. Fiquem conosco, tem muita novidade por aí nessa terceira temporada de Os Cooperadores da Verdade. Deus abençoe a todos. Paz e bem. Você ouviu Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raimann, apologética católica pela hermenêutica da continuidade.